Oi, pessoalzinho do segundo ano, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui de volta, né? E falaremos hoje sobre dissertação. E hoje falarei de Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Pessoas, vocês sabem que o Enem é uma prova cansativa, é uma prova extensa. Ela antes levava uma semana, só um fim de semana. Hoje ela tem 2 fins de semana. Você tem que perder não, você tem que investir, na verdade, o seu fim de semana, seus 2 domingos, né, para que você consiga fazer essa prova. E geralmente tá calor, tá um verãozão bom lá em dezembro e novembro, na verdade, né? E você tem que dispor de 2 domingos de praia para ir fazer o Enem. É ossos do ofício, né, meus queridos? Então, vamos falar um pouquinho da prova do ano passado? Eu vou fazer como eu fiz semana passada, para falei um pouco de UFSC, né? Gente, e assim, ó, é um pouco mesmo, tá? É o básico do que eu falei, porque a gente vai o quê? Eu quero que vocês agora entendam a prova, certo? Eu quero que vocês compreendam as propostas, compreendam as formas de correção dessa prova, tá? Porque depois a gente vai adentrar parte por parte dessa dissertação, tá? Parte por parte desses textos. Eu vou analisar mais propostas de prova, tá? Na semana que vem, a gente vai continuar falando de Enem, tá? Porque eu vou falar sobre uma especificidade muito relativa e muito relevante, na verdade, para o Enem, que se chama tangenciamento de tema. O que é o tangenciamento? Coisa que é muito fácil acontecer, tá? Mas hoje eu vou falar do Enem do ano passado, que não era tão fácil assim tangenciar. Acredito que poucas pessoas tangenciaram o tema, que é você falar de parte dele, tá? Vou só jogar aqui para vocês, para semana que vem a gente vê isso, tá? Então, vamos falar um pouquinho então da prova da semana que vem, do ano passado, né? Ano passado o Enem trouxe o tema, né, que falava sobre o que mesmo? Sobre o que mesmo? Vocês se lembram, galerinha? Vocês se lembram? Se a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E o Enem tem uma característica muito importante, que geralmente ele fala o quê? No Brasil, sempre é no Brasil, no Brasil. Então, você primeiramente vai ter que entender que é isso que você vai ter que discutir, coisas relacionadas ao Brasil, tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem um texto motivador, né, ali, que é do Jean-Claude Bernadette, não sei, e depois, né, que se chama, né, é uma tradução ali que se chama O que é Jornalismo, da editora, né, o que é editora e o que é cinema, ali da Brasiliense. É um texto que vai falar pra gente um pouquinho sobre uma história ali do cinema, né, então ele fala assim: no dia da primeira exibição pública de cinema, dia 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir o aparelho e Lumière desencorajou. Disse que o cinematógrafo não tinha menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para produzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo que o público no início se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve, logo cansaria. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias de geração em geração durante quase um século. Então ali, né, tá falando um pouquinho sobre essa história do cinema e de como ele começou, falou ali do Lumière, né, contou-se uma historinha. E como isso, né, como o cinema nos entretém tanto, né? A gente para o que está fazendo, às vezes, para assistir um pedacinho de uma novela. Eu, por exemplo, de noveleira, né? Para assistir um pedacinho de uma novela. Ou, né, assistir um pedacinho de uma série, ou você para tudo que você tem que fazer e maratona uma série, né? Como o cinema nos deixa, como é que eu posso dizer? Nos encanta de alguma forma, né? É a fotografia, são os efeitos sonoros, né? A gente vê filme antigo e vê filme hoje, a gente percebe o quanto existe de uma evolução gigantesca na tecnologia do cinema, né? Antes era uma coisa preta e branca, hoje a gente tem, né, efeitos especiais assim gigantescos. Esses dias ainda estava vendo no Twitter um videozinho do filme
Alice no País das Maravilhas. E aí era uma parte toda verde e só tinha duas pessoas contracenando. Era tudo que aparecia pra gente no cinema, né, a gente via ali, tudo que a gente via, não existia. Tipo, era uma coisa completamente, realmente fictícia, sabe, gente? Realmente era fictício tudo que tava ali. A roupa do cara que ele tava vestindo era fictício, a luta com o Jaguar Dart era fictício. Tudo que aparece pra gente, que parece, nossa, que da hora, não sei o que. Gente, é tudo tela verde, sabe? Tudo tela verde o negócio. E assim, eu fico pensando como é que os atores e as atrizes, né, conseguem imaginar tudo aquilo, sabe? É um mundo completamente, né, é surreal um negócio assim. Então, isso nos entretém, isso nos deixa muito, né, ali vidrados naquilo que está acontecendo e vendo, né, o que vai acontecer. Enfim, é uma coisa espetacular o cinema, né? Espetacular e o quanto ele evolui, né, de ano a ano, certo? São super produções, são mega produções cinematográficas, né, gente? Então, vamos lá. Continuando aqui falando de Enem, vamos lá no segundo texto motivador, ele fala assim, ó. Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal. Porém, levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. É isso que eu disse para vocês, né, gente? Então, existe uma participação daqui para lá, né? Existe uma coisa que nos entretém, né? Então, se o filme tem que nos chamar a atenção, né? Aquela produção, ela tem que estar ela tem que ser boa, ela tem que entreter muita gente, né? Então tem que existir uma. Às vezes a gente até se confunde, né, ali. Às vezes o personagem é tão parecido com a gente, a personagem é tão parecida com a gente, que aquilo nos cativa, né? Aquilo nos fala, nossa, né? E agora? A gente fica emocionado com aquilo. E assim, emocionado no sentido de nossa, né? Não de chorar e tal. Também, né? A gente também tem isso. Porque eu sou uma pessoa chorona, gente. Eu choro com comercial de margarina, às vezes, sabe? Então, aquilo, às vezes, aquela cena, aquilo que aquele ator e aquela atriz tá passando ali, né? Aquele personagem, na verdade, né? Tá passando ali, aquilo me deixa muito comovida, às vezes. E eu choro que nem uma louca, né? Enfim, soluço, fico de soluçar, assim. Meu Deus, me comove, né? Não sei se vocês já passaram por isso. Como eu disse, eu tô chorona. E aí aqui, gente, vai falar um pouquinho sobre das telonas para as telinhas, de como a parte de cinema não é só na parte do aspecto do cinema, mas a gente também tem acesso ao filme, e aí aqui a gente tá falando do filme e não da ideia de sala de cinema, a gente tem acesso aos filmes, né, dentro da sua própria casa. A gente tem plataformas, né, de streamings que dão essa possibilidade pra gente, né? Então, por exemplo, a Netflix, que é a mais famosa daqui do Brasil, né, a gente tem superproduções que são só pra Netflix, que não vão pro cinema. Né? São produções desse streaming. A gente tem a Amazon Prime, a gente tem até a Globoplay, que também disponibiliza muita coisa, séries, as novelas, enfim, né? Também disponibilizadas. Mas a gente tem aí esses três. Eu não conheço mais nenhum. Se vocês conhecem, beleza. Mas eu não conheço mais nenhum, a não ser esses três, assim. Deixa eu pensar aqui. De filme, assim. Ou enfim, são esses três, assim, os que eu conheço, tá? Que dá pra gente ter uma noção, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Amazon Prime, que agora ela fez uma parceria com a HBO. Então, se você tem a Amazon Prime, já tá na sua lista ali para disponibilizar, por exemplo, o catálogo do Game of Thrones, galera. Então, você tem uma série premiadíssima, né, que ganhou aí, né, vários prêmios. Então, toda a plataforma da HBO vai ser disponibilizada para o Amazon Prime. Então, tipo assim, gente, é muita coisa para assistir, é muito filme bom para ver, tá? Último texto. Até aqui, a gente não via problema da democratização do acesso ao cinema do Brasil. A gente não via problema, tá? Por quê? Porque não tinha problema. Esses três textos aí, a gente não via problema. Aqui no quarto texto, sim, no quarto texto, sim, a gente vai ver a problemática. Porque vocês sabem, galerinha, que o Enem, você sempre vai ter um problema para você resolver. Ele joga nas suas costas, né? Para você resolver o problema. Tá aí, meu filho. Toma que o filho é teu, resolve, né? Então você tem que resolver aquela problemática de algumas formas, tá? Que eu vou chegar lá para falar com vocês. Então vamos lá. Vamos ler o textozinho.
O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado. Quase 3.300 salas em 1975, uma para cada 30 mil habitantes. 80% em cidades no interior. Desde então, o país mudou quase 120 milhões. Desde então, o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Em 1997, chegamos a um pouco mais de 1.000 salas. Com a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, o Brasil é apenas o 60º país na relação habitantes por sala, ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiadas as áreas de renda de renda mais alta das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuaram mal atendidas. No Norte e no Nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Então, aqui, gente, nós conseguimos perceber o problema, tá? Ele começa com um contexto histórico, dizendo que lá em 1975 existiam 3.300 salas de cinema, uma para cada 30 mil habitantes. Depois, isso, né, com a urbanização, vai falando um pouquinho lá, né, sobre isso, vai falando sobre a baixa capitalização e chega-se a 1997, que eram mais de 1.000 salas só no Brasil inteiro, tá? Essa fonte é Ancine, ó, tá? É uma fonte da Ancine. Depois disso, né, a gente teve os shoppings e aí hoje nós temos 2.200 salas de cinema no Brasil. Pouca, gente, pouca, tá? Além disso, a gente tem as salas de cinema onde você vai ao cinema. Você fala, não, hoje você não vai ao cinema, né? Mas quando você ir ao cinema, e mais posterior, né, nós voltaremos a ir ao cinema, onde é que você mais vai ao cinema quando você tem que ir ao cinema? Você vai no shopping, né? Poucos lugares além do shopping a gente tem de coisas de que exibem cinema. Com a pandemia, a gente tá vendo os drive-ins, né? Acho que aqui no cinema que teve em São José, se eu não me engano, transmitiu, você vai dentro do carro e tal, né? Fica lá, né? E vê aquilo. Então, voltou-se, parece que voltou o tempo, né? Então, além de tudo, além de ter poucas salas de cinema, estão concentradas em um núcleo, né? A gente está concentrado nos shoppings, né? Então você tem um espaço de privilégio. Então, além de ser somente nas grandes metrópoles, é nos grandes centros dessas grandes metrópoles, tá? Então, por exemplo, na cidade que eu nasci no interior de São Paulo, chama Novo Horizonte, não tem cinema. Você, para ir ao cinema, você tinha que... Para ir ao cinema, eu tive que mudar de outra cidade. Não mudei de cidade para ir ao cinema, óbvio. Mas porque eu fui jogar basquete, acreditem. Eu fui contratada para jogar basquete. Não é brincadeira isso. Para de rir. Para de rir, é verdade. Então, fui jogar basquete numa cidade maior, que tinha perto lá, né? E aí, tinha cinema. E aí foi quando eu fui a primeira vez no cinema. Eu tinha 12 anos, mais ou menos, gente, pra vocês terem ideia. Então, eu não conhecia cinema. Eu nunca tinha entrado num cinema e entrei numa sala errada ainda pra ajudar tudo. Ainda entrei na sala errada. E aí, gente, aqui sim, pessoas do segundo ano, presta atenção aqui na prof, aqui sim a gente vê a problemática que é democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, o que é democratização? Vamos por partes. Democratização é você tornar aquilo democrático, todo mundo conseguir assistir, né? A usar, né? Aquilo tem que estar disponível para a galera. Então, você tem isso. Então, você tem que democratizar o acesso ao cinema. Onde? No Brasil. Então, quando você fala em democratização, você está falando de espaço, você tem que existir mais espaços, salas de cinema, e além disso, o que mais que você tem que democratizar?
o valor disso, gente. Então, o valor do cinema. Hoje a gente, às vezes, você vai ao cinema, vocês que são estudantes, e eu como professora também pago meia entrada, mas são pouquíssimas pessoas que pagam meia entrada no cinema. E o cinema já é caro, né? Você paga caro para o cinema. Existem ali os dias de meia entrada para todo mundo? Existe, mas se você prestar atenção, nem sempre esses dias são dias que, poxa, dá para ir todo mundo no cinema, né? É uma quarta, é uma quinta, nunca é um sábado ou um domingo, que é o dia que provavelmente a galera pode ir com mais facilidade, né? Então são dias assim, professora, mas tem, mas poderia ser melhor, não é? Esse acesso mesmo, né, desse valor de meia entrada. Então, a gente tem aí a ideia mesmo do espaço físico e a ideia de dinheiro, né? Porque não é, como eu disse para vocês, não é caro. Não é barato. Então, visto esses textos motivadores, que é o que vai compor o seu texto, né? Você tem que se basear nisso, vem a proposta, gente. Então, né, a partir da leitura dos textos motivadores e com base em seus conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redige um texto dissertativo e argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil, apresentando uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Gente, aqui vem a proposta, né? Então, o tema é democratização do acesso ao cinema no Brasil. A gente viu a ideia da democratização no último texto. A gente viu a ideia de cinema também como filmes em casa. A gente viu a ideia de acessibilidade também no texto, né, no último texto. Enfim, o outro vai falar de história de cinema, né? Os 3 primeiros falam de cinema. O último vai falar sobre democratização do acesso e todos eles estavam falando sobre a ideia. O primeiro não, mas a ideia de Brasil. Certo? Então, compreendida essa proposta, o que você poderia colocar, né, no seu texto? Qual seria a ideia de discussão? A ideia mesmo da discussão central, gente, que seria mais a proposta de intervenção, tá? Você poderia falar sobre cultura, voltada para o cinema, óbvio, você não podia deixar de falar sobre cinema, mas não tem como dizer que cinema não é cultura, porque é. Você poderia trazer alguns livros e filmes que falassem sobre isso, tá? Eu lembro que eu assisti um que chama Cine Paradigma, que é um filme italiano muito legal, que fala sobre a paixão, um menino, uma criança, né, que tem uma paixão pelo cinema, enfim. Você podia falar daquele filme Bastardos Inglórios, que tem uma cena dentro do cinema, enfim, né, que ela queima o cinema e também fala sobre essa base, né, ali de arte. Enfim, você podia trazer muitas coisas para que você pudesse comprovar ali com informações, né, dados, como ele diz ali, né, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Eu vou chegar nesse critério que é para vocês entenderem qual é o critério no Enem que vai analisar, que vai falar para ti, ó, é esse critério aqui que você que vai ser medido o seu conhecimento, certo? Vamos para a primeira competência, porque o Enem é essa ideia de competências, né? Então, o primeiro deles é norma padrão. Né? Aí você fala, ainda falava ano passado, tinha umas alunas mesmo, eu não vou esquecer nunca da Gabriela, né? Desculpa expor ela, mas ela já sabe, já é famosa no colégio, ela. Ela dizia que ela sentia vírgula. Ai, meu Deus, sentia vírgula, tem uma vírgula aqui, eu lembro que ela brincava muito sobre isso. E essa ideia, gente, não é de sentir a vírgula, tá? Ricardinho, acho que ele se morre, se retorce ali, né? Quando fala isso. Existem regras para as vírgulas, então aqui a vírgula vai ser vista se você sabe usá-la, e não é só sobre respirar, tá? Não é só sobre sentir a vírgula, não é, tá? Vai ser sobre concordância, nominal e verbal, vai ser sobre enfim, sobre colocação pronominal, tudo, tá? Uma coisa que também que é interessante dizer são as repetições, das recorrências dos erros, né? Então, se você não sabe, por exemplo, a vírgula do adjunto adverbial deslocado, por exemplo, você esquece da vírgula na hora de colocar, você esqueceu em uma, beleza, você esqueceu. Na segunda, se você não colocou, já é indício que você não sabe a regra, você entende? Então, também tem a ideia de recorrência aqui, tá? E aqui, gente, o problema maior de você não conseguir, talvez, uma nota alta, de você chegar a 1000, ou você chegar ali no 980 ou no 960, é que a cada
erro, são 2 erros contabilizados, assim, sabe? Então, 2 erros contabilizados, a sua redação já cai para 160 pontos, tá? O que não tem a dizer que a cada 2 erros vai cair para 120 pontos, porque não é, né? Então, vamos pensar ali nas habilidades. Então, essa competência, ela vai de 0, 40, 80, 120, desculpa, me perdi. Ela vai 40 pontos, não tem como zerar, na verdade, tá? Ela vai 40 pontos, 80, 120, 160 e 200 pontos. Então, são 5, né? São 5 pontinhos que você pode ter. Então, para ter os 200 pontos, você só pode ter 2 erros, não repetidos, tá? 160 não são só 3 erros, 4 erros, são mais, tá? E aí vai indo. Esse daqui é só o primeiro momento ali mesmo, para ter uma ideia de, pode sim, não tem erros, não tem muitos erros, então essa redação vale 1000 pontos, certo? Então, aqui é essa competência, grande parte, né? Grande parte é essa competência aqui que vai deixar você ou com 1000, que é o que nós queremos, ou com 160 ou com 180, tá? É essa competência, porque as outras são mais fáceis de você conseguir obter, tá? Então, vamos lá. Segunda competência, que também vai nesse mesmo rolê de 40, 180, ou 40, 80, 120, 160 e 200. Essa gente, desculpa, mas você sabe que eu sou boa de conta, né? Não sabe. Compreender a proposta de redação. Aqui, gente, ele vai ver se o seu texto é um texto dissertativo argumentativo, se tem as 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, vai ver se você tem essas 3 partes do texto. E aqui é a ideia dos seus conhecimentos, do seu repertório sociocultural. É aqui nessa competência que você vai disponibilizar para o corretor, para aquela pessoa que vai ler o seu texto, todo o seu conhecimento que envolve o tema, isso é muito importante. É aqui que vocês me perguntam, professora, por favor, uma citação coringa, não tem citação coringa, gente, porque são muitos temas, tá? Então, você tem que entender que o tema da redação, você vai ter que dispor de informações relevantes àquele tema, tá? Àquela temática. Você tem que fazer uma união entre essa informatividade extra que você vai colocar e você tem que isso de acordo com a temática, tá? Então, se eu estava falando de cinema, eu vou buscar coisas relativas à democratização desse cinema no Brasil, tá? É isso que você tem que entender. E é nessa competência aqui que é o tangenciamento que eu vou falar para vocês na aula que vem, certo? Do tangenciamento do tema. É aqui que a gente vê. E aí, se você tangencia o tema, 3 das 5 competências elas vão ficar afetadas, tá? Então, assim, o tangenciamento, como eu disse lá no começo, o tangenciamento, gente, é uma coisa muito, muito, muito grave, que você não vai querer no seu texto. E a semana que vem eu vou dizer para você como não tangenciar o tema, tá? Continuando, 3. Então, é aqui que você vai. Não adianta só você colocar as informações do seu texto, tá? No seu texto, você vai ter que relacionar. Aqui é o seu ponto de vista. É a tua argumentação. É como você vai defender o seu ponto de vista aqui. Entenderam, galerinha? Aqui você vai falar, você vai colocar informação e você vai comentá-la, você vai expor a sua opinião diante daquilo. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, vou pegar do texto motivador, o que você também não pode fazer, tá? É lá na competência 2 também, que eles vão ver se, é baseado nos textos motivadores, então tá muito próximo aos textos motivadores, então não sobe a nota, tá? Mas eu vou pegar aqui uma só para vocês entenderem. Lá eles dizem que em 1900 ali tinha mais de 1000 salas, agora não vou lembrar a data, tá? Tinha um pouco mais de 1000 salas no Brasil de cinema, tá? 1997. Pouco mais de 1000 salas. Então, eu coloco, vamos dizer que essa informação não estivesse nos textos motivadores e eu a coloco no meu texto. Então, eu coloco lá, né? Em 1997, pouco mais de 1000 salas de cinema existiam no Brasil. O que eu acho disso? O que eu penso disso? Né? O que você, como escritor, como crítico, né? Porque ali é criticidade. O que você, como crítico ou como crítica, você diz disso? Poxa, é um problema grande, porque assim, dessa forma ninguém consegue ver cinema quase, ninguém consegue saborear, vamos dizer assim, né? Saborear já é uma ideia conotada, mas ninguém consegue ter uma
aproveitar o cinema, que é cultura, que deveria ser uma coisa para todo mundo, entende? Então é um problema. E aí você vai discorrer daquilo, discorrer daquela informação, tá? Depois, continuando, gente, aqui é demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos. Aqui são os elementos coesivos, galerinha. Eu digo sempre que o texto, ele tem que existir o quê? Ele tem que ser costuradinho, bonitinho, gente. Ele tem que... uma coisa tem que se relacionar com a outra. Então, você tem que conectar os parágrafos um ao outro e os períodos dentro desse parágrafo uns nos outros, tá? Então, existem alguns elementos que a gente vai colocar para que conecte essas informações. Eu vou dar uma aula para vocês também falando sobre isso, tá? Estou falando para vocês que dissertação é uma coisa extensa. Lembra que eu falei para vocês por que eu não tinha falado antes? Porque é uma coisa extensa. Então, eu vou ter uma aula para vocês só para analisar esses elementos coesivos dentro dos textos, certo, pessoas? Então, aqui o texto tem que ser o quê? Coeso, ele tem que ser conectado entre ele, tá bom? Última competência aqui, que é a competência 5. Pessoas, essa competência 5, olha a cara que eu coloquei do meu gato. Piruquitinho, picuto. Olha a cara dele, tá amando, né? Tá amando ali ficar no meu colo. A competência 5 é a competência que vai analisar a sua proposta de intervenção, gente. E aí eu coloquei essa parte aqui de alerta, porque é só o Enem, repitam comigo, só o Enem pede proposta de intervenção. Repete, somente o Enem pede proposta de intervenção. Nenhum outro vestibular que você vai prestar no Brasil pede proposta de intervenção. Você tá me entendendo? A UFSC não pede, a UDESC não pede, a CAF não pede, a UFPR não pede, a PUC não pede, a UEM não pede, a USP não pede, a Unicamp não pede, a UF não pede. Só o Enem, tá? Lá no Tocantins, a UFBA, que é a da de Bahia, não, a UFRJ também não pede. Nada, vocês entendem? É só o Enem que pede. Então, ele veio só para dar uma diferenciação mesmo, né? Porque como tem uma problemática, pede-se para que você tente, de alguma forma, como que eu posso dizer? Solucionar aquilo, tá? Solucionar aquilo. Então, olha só, continuando aqui. Então, o que é a competência 5? Você tem que ter, e depois também, gente, eu vou fazer uma aula só para isso, você vai ter que ter 5 coisas, né, nessa proposta. É a elaboração da proposta de intervenção, então, para o problema abordado. Você tem que ter 5 coisas, e cada uma delas, de novo, né, somando ali, daria 200 pontos. Se você coloca só o agente, ou seja, quem vai fazer aquela proposta, você tem 40 pontos. Se você coloca o agente e o que esse agente vai fazer, você tem mais 40 pontos, 80. Se você coloca o agente, o que fazer e como isso vai ser feito, que a gente chama de modo meio, você tem 120 pontos. Se você tem agente, ação interventiva, modo meio e efeito, ou seja, aquilo que vai causar na sociedade, né, você tem 160 pontos. O último aqui é o detalhamento, que é um algo a mais que você vai colocar em cima de um desses aqui. De novo, vou fazer uma aulinha só para isso, certo? Então, ação, ou melhor, agente, ação, modo meio, efeito, detalhamento. São essas 5 coisas para uma proposta. Para uma proposta bem elaborada. Certo, queridos? Era isso. A aulinha de hoje era essa. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre essa prova do Enem, que ela é diferente das outras, tá? Ela pede ali, então, uma proposta de intervenção, como eu disse para vocês, certo? E a gente vai ter uma listinha no estudos essa semana, tá bom? Vai estar lá como aula 10. Beleza, queridos? Um beijo e até semana que vem.